Audiointrodução. O filme a seguir, quase todo em preto e branco, mostra uma pessoa por vez. Estão sempre de frente para nós. Ao fundo, o cenário revela trabalhos escolares afixados nas paredes. Apenas no início, uma sequência de fotografias coloridas quebra o padrão de cor adotado nas entrevistas. Dia. Ambiente aberto. Adultos vestem beca preta e exibem canudo de formandos. Detalhe de um dos certificados. Conclusão do terceiro segmento de educação de jovens e adultos. Sobre fundo preto, logomarca TV MM Park. A letra T imita um poste que ilumina a letra V. Escola dos Meninos e Meninas do Parque. Tela preta. Em letras brancas, Paulo Freire vai a MM Park Coletivo 4 com... Olha o que você está fazendo. Eu perguntava pra mim. Seu pulmão tá encolhendo e você não tá nem aí. Você precisa parar. Está ficando sem ar. Sem ar. Né? Sua cabeça não aguenta mais. Seu coração quase parou. Seu pulso treme. Seu corpo sente dor, velho. Acordava na marisia, na abstinência, querendo ir pro centro pra fumar. Pra botar a boca na lata e começar tudo de novo, aquele terror. Que aí eu precisava parar, sabia? Precisava parar. Com aquele diabo da lata que a cada dia ela tava me matando, velho. Sabe? Aí eu sentava e falava o quê? Olha o que você está fazendo, meu irmão. Olha o que você está fazendo. Né? Ela falava, ei, você que tá com esse cachimbo grilado, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Só quem morou na rua é quem pode contar pra você. Se você chegou na rua agora, pegue sua mochila, saia fora, volte pra casa, que a rua não é mole. A gente não pode Amelinha ao microfone na formatura. Invisíveis as pessoas que fizeram essa escola acontecer. Porque aí a gente está cometendo a mesma injustiça que sempre cometeram com os nossos alunos, a invisibilidade. Não podemos deixar o legado histórico da MM Park morrer. Educar, aprender e ensinar é um ato que a gente faz coletivamente. Tem um poema da Cora Coralina que ela fala isso. Todas as vezes que eu ensino, eu também aprendo, e todas as vezes que eu aprendo, eu também ensino. É apenas importante, e essa escola faz isso, Amelinha, é reconhecer que todo mundo tem um saber. Deputada federal Érica Cocai fala para os formandos. Todo mundo tem um saber e esse saber precisa ser considerado. Mas, enfim, a gente pode se olhar no espelho e dizer, como eu, só tem eu na Terra. E como eu, só tem eu, mas eu tenho que ter os mesmos direitos de todas as pessoas e nascer na liberdade. A minha relação com educação tem a ver com o que eu vivi, né? Com a minha infância, com a minha vida na roça com a minha avó. A minha avó Alice. Amelinha é uma mulher branca de meia idade. Muito pequena, a gente sentava no chão mesmo. E tínhamos o primo mais velho, que ele era mais adiantado do que a gente, e ele ficava lendo e mandando a gente corrigir. Tem cabelos pretos, lisos, na altura dos ombros. Assim, agora todo mundo vai olhar o que fez para ver se está certo. Eu acho que tem alguma coisa errada. E a gente, às vezes, fazia com muita pressa para ir brincar. E eu, pelo menos, ficava com a consciência pesada de que eu realmente tinha feito correndo para ir brincar. Eu voltava rapidinho para apagar e fazer direitinho. Porque na minha cabeça, a minha avó sabia que eu tinha feito errado. Quando eu fui fazer a quinta série... Elase, mulher de pele clara, meia-idade, cabelos escuros, lisos, na altura do pescoço, usa óculos. O exame de admissão, ainda passei pelo exame de admissão. Por quê? A escola era de todos, mas não era para todos, né? Então, a escola pública não era para todos. A oferta de vagas não era suficiente para a demanda. Então, eu me submeti ao exame de admissão, passei... E fui estudar. Meu pai alugou uma casa na cidade, mesmo sem condição, e nós fomos estudar. Eu fui um aluno... Calixto. Negro, pobre, de periferia, né, que por razões, sei lá, espirituais, eu acredito que por razões espirituais, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que sempre me incentivaram a estudar. Totalmente calvo, usa brincos e camisa com estampas geométricas vazadas. Me mostraram esse caminho, né?
E em razão disso, eu caí dentro de uma faculdade. Minha mãe foi embora e deixou meu pai Mazinho, com a gente, né? Porque meu pai judiava muito da minha mãe. negro, meia-idade. E o que aconteceu foi que... Cabelo aí a rastafari gente não curto, usa aceitava, meu óculos pai e botou a gente cavanhaque. dentro do carro, levou pra casa de nossa avó. Então a gente não era tratado igual a gente era tratado com a mãe, com o papai. A gente foi pra roça, pra nossa avó. Então lá, a gente não sabia que aquilo era pra educar a gente. Sacode a mão. Né? Chicote, pra educar. Que naquela época a educação era desse jeito, né? Então, aí hoje eu percebo que minha avó queria o bem da gente. Você entendeu? Tipo assim, eu saí de casa por causa de minha mãe, de minha avó. Não, eu saí porque eu quis, porque meu objetivo era não apanhar a minha avó. Então, fugia. Então, nessas fugidinhas, eu acostumei na rua. Bem, eu descobri que ela era analfabeta numa reunião de pais que ela foi. A Melinha segura uma caneca com o nome lá dela. O nome Alice Augusta de Oliveira Carvalho, com a letrinha muito bonitinha. Desenho no Até ar. hoje eu faço um A muito parecido com o dela. Letra A, né? De Amélia, de Alice. E ela assinou a lista de presença, mas aí os diretores pediram, que eram padres, pediram para que escrevessem o que tinha sido assim legal, bacana na reunião. E ela chegou para mim e pediu para eu escrever para ela. E eu falei assim, vó, mas por que a senhora não escreve? Aí ela falou assim, minha mão está machucada. Eu falei, não está não, a senhora acabou de assinar o nome. Aí ela falou, é porque eu não sei escrever outras palavras, minha filha, só sei escrever o meu nome. E eu fui, escrevi para ela e não compreendi por que uma pessoa que era minha avó não sabia ler e escrever. E acho que foi ali, naquele exato momento, que eu percebi que eu tinha que um dia ensinar as pessoas a escreverem. Eu casei muito nova, com 16 anos, e ainda estava no ensino médio, né? Elase. E continuei estudando. Meu pai falou, minha filha, você vai casar, você vai parar os estudos. Eu falei, não vou não. E realmente não parei, né? Fiz o normal, consegui fazer, lá na minha cidade não tinha o normal público, eu consegui uma bolsa de estudos, fui lá na prefeitura e pedi lá e eu consegui. Eu me lembro como hoje eu tinha 10 anos, ia fazer 11 anos. Eu já tinha um ano que eu tava andando com o pessoal lá. Minha mãe doida com minha avó botando foto. Mazinho. Quando eu cheguei, isso em 89, 86, 87, 88, foi quando eu voltei para minha cidade de origem e não acostumei mais lá. Não acostumei mais ficar em casa. Então peguei um destino pro lado de Brasília, primeira vez, em 89. Toca tabaco do lado de fora da escola. É maravilhoso, você tem que conhecer o plano piloto. O DF é maravilhoso, você precisa conhecer 50 anos do plano piloto. Vai conhecer a Catedral Esplanada do Ministério Conjunto Nacional. Vai conhecer a Catedral Esplanada do Ministério Conjunto Nacional. Usa boné branco pra trás e camiseta preta com estampa de anime. Cordão, na torre de televisão, Tatuagem no braço esquerdo. Na pista, eu estou indo ao estádio do Mané Garrincha. Vou no Nilson Nelson, tem show à vontade. Na Fundação Praia Verde, na Candanga foi uma felicidade. Você precisa conhecer a escola do Parque da Cidade. Eu entendi que o meu trabalho como educador... Calixto coça a cabeça. Através da história, eu poderia contribuir com aqueles dos lugares de onde eu vim. Né? De uma forma que levasse a eles esperança, que levasse a eles sonho, que levasse a eles conhecimento, né, que me foi negado, que é negado à maioria na periferia. Então, através desse conhecimento, eles poderiam conquistar a liberdade. Né? A educação é que mudou a vida da minha família, mudou a vida do meu pai, mudou a minha vida, da minha irmã. Peterson, 20 e poucos anos. E eu sou filho da educação pública, né? Então, eu estudei a vida inteira na escola pública, universidade pública. Estou agora num trabalho público, então, assim... Pardo, usa óculos, barba curta e camisa branca. Para os alunos, porque muitas vezes eles acham que as coisas estão muito distantes. Então, eu cito o meu próprio exemplo para dizer para eles que as coisas elas são acessíveis.
Não é fácil, mas é acessível. Eu parei de estudar na 4ª série. Jean, Só que durante o tempo que eu fiquei preso, eu li muito livro. Então, eu creio que a leitura vale mais do que um ano de escola. meia-idade, pele clara, Cada livro que grisalha. a gente lê, a gente aprende a escrever, aprende a conversar direito com as pessoas. Então, é bom, a gente não pode desistir. A gente não tinha outro lugar pra ir. Ia pra rua. Foi quando abriu o Grande Circular. Fotos antigas. Com altas oportunidades, várias oportunidades, que hoje tem gente formada por causa do Grande Circular. Formado em artes circenses, né? Que é trapézio, que é equilibrismo, né? Que é palhaço, que é tudo isso. Foi quando eu encontrei que eu conheci a Palmira, 91. Grande Circular, porque era perto da rodoviária. Palmira. Então era assim, de manhã cedo, quando a gente chegava, os meninos que dormiam na rodoviária iam para o Grande Circular. Aí teve um dia que nós estávamos chegando só a educação, de manhã cedo lá, e estavam os bombeiros, tinha entrado Idosa, pele clara. Cristóvão. E ninguém sabia o que era aquele trabalho. Cabelos lisos, brancos, curtos e volumosos. Estavam desmontando porque já estava, os bombeiros tiraram, porque já estava com problema de risco de vida. Estava um lixo. Acabou a escola no Grande Circular, a gente ficou 6, 7 meses sem escola. Mazinho. Né? A galera só dormia pra rua, né? Então, quando falou, tem um espaço lá no Parque da Cidade, galera. Agora nós temos uma escola. Aí foi quando a gente saiu, a galera da Casa Aberta, no ônibus, e veio pra escola do Parque em 95. Aqui era um vestiário dos escoteiros. Camila, branca, E meia-idade, loira, colocado usa meio óculos. assim, é o único lugar que sobra, vai aqui, vai. Então, ficou aqui, né? 95 isso, agora imagina. Sequência de fotos Era um antigas. lugar desabitado, de repente chega todo mundo. Começou o trabalho, e a gente ficou aqui, o trabalho era uma escola, mas aí eu também queria, quando eu digo mas junto com a minha equipe, eu queria que fosse diferenciada, que não fosse uma escola regular, aquela coisa toda. Eu acompanho a escola desde quando era o Grande Circular, Danda, negra, meia-idade, Era o cabelos Grande loiros Circular, eu não tinha esse curtíssimos. espaço aqui ainda. Só que por conta da minha idade eu não podia frequentar lá. Porque lá tinha, né, eu tinha abaixo de 12, então eu não podia frequentar lá. Mas eu ia mesmo assim com os outros meninos maiores. E aí quando veio pra cá, eu tinha 12 anos, mais ou menos, de 11 para 12 anos, quando eu dei entrada na escola. E aí eu fiz meu ensino fundamental 1 e o 2 aqui. A minha chegada aqui, eu sempre vejo a minha chegada, com a chegada eu faço uma interface com a chegada dos alunos. A Melinha. Porque eu fui muito bem acolhida pela Palmira quando eu cheguei aqui. Não tive o acolhimento de todos e todos, não. Eu vim para substituir uma pessoa que era muito querida, então eu vi narizes tortos. E assim, o que ela veio aqui? Veio para cá apresentar escola particular, que ela veio de escola particular. Eu chegando aqui, inicialmente era a Palmira. Elase. Uma grande pessoa, né, que fundou essa escola. E depois ficou a Melinha. E assim, foi muito difícil no início, porque o objetivo dessa escola, quando a Melinha assumiu, eu acho que foi no governo Arruda, e o objetivo era fechar essa escola. E foi muito difícil, porque ela lutou muito, mas assim, foi incansável, né, na luta para que essa escola não fechasse, porque ela acredita na educação, ela tem essa paixão pela educação. Aqui, foi tanta abaixo-assinado para tirar a escola daqui, cara. 95, 96, o povo fazendo os barão aí, ó. Porque o bagulho aqui o negócio aqui era sério, cara. Sério mesmo. Gente, processo, o que eu respondi de processo? Palmira revira os olhos. Eu ia lá na justiça, porque tinha gente que me denunciava por causa da escola. Tinha gente... Ixi, Maria, eu ia Coça a cabeça com as duas mãos. Eu nunca fui pior, né? Mas, era um saco também.
Em cada esquina que passo, em cada sinal eu vejo um menino de rua procurando a missão de viver. Doutor, eu morava na rua, eu dormia do lixo, já pedi esmola, mas não passava fome não. Eu dormia no chão, meu cobertor era um papelão. Doutor, você desconfiado me chamava de ladrão. Olha, doutor, eu não faço isso não. Eu cato latinha e junto papelão. A minha guia é o meu carrinho de mão, doutor. Eu não sou doutor. Pra que tanta discriminação nesse mundo que vivemos? Precisamos ser irmãos. Mazinho olha para nós e sorri. Você via as pessoas passando correndo. Quando chegava próximo aqui, as pessoas faziam questão de mudar um pouquinho Calixto. a rota e, ao mesmo tempo, o olhar também se voltava. Era como se ela não visse. Quando passava um pouquinho, aí voltava para trás para ver se, na minha ideia, se conferindo se não vinha ninguém atrás. Né? É o inconsciente social, né? É aquela coisa de achar que são marginais, que são que está sempre querendo tirar alguma coisa deles, né? Que está sempre de olho no que eles têm, né? Nas suas proteções, que não sei o quê. E não são assim, não são. Nunca nenhum menino me roubou. Com o dedo indicador erguido. E eu deixava sempre a bolsa assim. Nunca, nunca, em todos esses anos, na ação social, no grande circular, aqui, nunca nenhum menino me roubou. E deixava as coisas assim. Então, eu acho que é um respeito, mas é um respeito que a Melinha também, assim, ela não é você estar brigando, você estar com aquela postura de ser melhor, você é igual a eles, apenas não nasceu numa outra mundo, sei lá, é um pouco diferenciado, papapá. Cara, ladrão, é nóia, é viado, é bicha, me desculpe ter a expressão, né? Ricardo, negro, meia-idade, grisalho. É nóia, cracudo, é mendigo, né? Pessoas passando perto de mim, com a mão no nariz, ou você fala uma noite pra pessoa, a pessoa nem finge que não escutou, sabe? A pessoa começa a olhar você dos pés à cabeça, como se fosse um bicho. Minha filha volta e meia só fica com raiva porque eu vejo, né, os moradores de rua. Jean. E aí, parceiro, aí chega, me abraça, os caras com as cobertonas, tudo sujo. Ai, você me mata de vergonha, o senhor não amadurece. Não, Gabi, quem fica maduro fica podre. Deixa seu pai maloqueiro mesmo conversando aí com todo mundo, que pelo menos ainda quando eles estiverem por aí vai falar, não, é a filha do parceiro lá, se mexer vai dar problema, deixa ela ir embora de boa. Aí tu fica com vergonha dos caras. Não, pai, mas você é doido, tu não viu não aquele bicho só o fedor de mijo. Fio, o cara é um alcoólatra, bebe e muitas das vezes o cara bebe dormindo e se mija mesmo, aí. Só que, infelizmente, não tem certos lugares para tomar banho frequentemente, então tem que ficar 2 dias fedendo a azeda, a mijo. Ela, não, mas fede, eu não, mas... Você também, quando era pequena, você fedia, cara. Agora que você tá grande, você tá se cuidando, mas todo ser humano é fedorento. Pensa, e se fosse eu? Elase. Você se coloca no lugar do outro, aí as coisas mudam de figura, o seu pensamento vai mudar. Porque às vezes você só pensa assim... Não estudou porque não quis. Não é? Vai ver a história de vida de cada um. Né? Cada um tem sua história, tem... Às vezes foi até porque não quis, mas por quê? Esse não querer. Ele teve seus motivos. Mas aí por isso vai ser castigado pro resto da vida. Que eu não sou esse tipo de pessoa que várias outras pessoas acham que eu sou. Porque eu não posso julgar o livro pela capa. Eu tenho que saber o nome desse livro. Meu nome é Ricardo. Eu tenho que saber o conteúdo desse livro, né? A história que esse livro conta. Como é que você vai pegar um livro, por exemplo, escrever um livro, como é que o seu olhar tá para aquele livro? Se o seu olhar estiver fechado para aquele livro, Danda. O mundo vai continuar sendo do jeito que tá, entendeu? Você vai continuar vivendo no seu mundo e você não vai se permitir entrar no mundo de ninguém. E nem deixar ninguém entrar no seu mundo. E o que eu quero é isso, eu quero entrar no mundo das pessoas e eu quero que as pessoas entrem dentro do meu mundo. Não que elas não precisem viver,
Mas o que é que ela pode fazer para mudar o mundo da Danda? O mundo que a Danda está escrevendo ali, entendeu? O mundo que a Danda viveu. Porque o mundo que eu vivi tem 15 anos que eu saí, né, do mundo de rua, mas ele continua exatamente. E hoje com um agravante muito grande que cresceu o número de população de rua. A gente percebe que Camila esses alunos nossos, eles desvia o olhar, aperta os lábios. são muito, eu acho que tudo depressivo, né? Porque o fato de você estar na rua, cara, é o final do final, né? Você não tem, eu acho que muita gente, por exemplo, bebe tudo porque não tem o que fazer, não tem por onde ir. Ninguém me ama, ninguém me quer, não tem essa história? E a gente fica mal, né? Imagina a pessoa sendo totalmente excluída, né? O abraço, ele tem um poder enorme, né? Calixto. E para uma pessoa que passou a noite na rua, o final de semana na rua, sendo ignorado, sendo evitado, sendo tratado como sobra, como lixo, como pessoa que não se quer por perto, uma pessoa dessa receber um abraço de um outro ser humano, eu acho que tem uma marca muito grande. Ela precisa perceber que ela pode estar em outros lugares. Amelinha. Ela vai estar em outros lugares não como uma pessoa em situação de rua, ela vai estar em outros lugares como cidadão e cidadã que é. E acontece isso por onde? Pela educação. Tem que começar pela escola. Esse empoderamento tem que começar aqui. Fala assim, é muita viagem. Não é viagem não, porque essa pessoa ela não pode viver só o universo da escola. A escola tem que ser significativa para ela chegar ali no comércio, ela poder se dirigir a alguém, poder conversar com alguém e a pessoa, quando der uma resposta mal criada, ela poder sair de cena, conseguir dialogar. Não adianta a gente falar de diálogo dentro da unidade escolar. A gente diz, aquele aluno é bom. Aquele aluno é bom porque, de repente, ele está dentro das convenções sociais de uma escola. O aluno vai mostrar todo o conhecimento que ele adquiriu, não é dentro da unidade escolar, é lá fora. Eu não posso falar na linguagem da rua, quando vou entrar numa padaria. Com licença, Ricardo. Por favor, eu queria 1 litro de leite. Por favor, eu queria 3 pães, né? O negócio sentar, mano, dá, se fosse na língua da rua. Mano, dá 1 litro de leite aí pra mim, falou. Aí, dá 3 pão aí pra mim, hein? Morou? Então, aí fica uma coisa aí. Pô, esse cara aí já vai lá, pai, segurança, tem um rapaz aí, não sei o que, papapá, hein? Eu acho que o que tem que mudar é o tipo de escola. Eu acho que você mas você ficou aqui o tempo todo. Eu me lembro que quando se conseguiu esse dinheiro na Secretaria de Educação para reformar aqui, é obrigatório, tem que ter uma sala de aula com quadro negro. O professor tem que ter a formação. E começaram a acabar a escola. Eu já fiz uma pesquisa, foi Fernando Henrique com aquele secretário de educação dele, que para variar, ministro da educação, e para variar, eu me esqueci o nome, quando acabou com o normal. Porque o normal ainda tinha um aprendizado para o professor lidar com um menino pequeno, um menino que gosta de desenhar, um menino que gosta de fazer coisas de criança. Aí acabaram com o normal. Aí o que aconteceu? Todos têm que ter nível superior. O nível superior é outra leitura de vida e mundo. A academia, as universidades, elas nos ajudam bastante, mas a questão prática, ela acontece em sala de aula. Peterson. E sala de aula, para mim, é 50% professor, 50% aluno, para poder complementar esse 100%. Né? Aluno é muito receptivo. Desde que você não entre em sala para se impor como senhor do conhecimento, mas para dividir com ele o conhecimento que todos têm ali naquele momento. A forma de educar
das escolas julgas tradicionais. Danda sinaliza aspas. Muito, assim, exclusiva e tipo assim, ela não inclui, ela mais exclui do que ela inclui. Então, por isso que eu comecei a entender o porquê de tantas evasões. Porque o professor, ele vai lá, ele dá o conteúdo e acabou. Se você quiser, você anota. Se você quiser, você não anota. Entendeu? Se você estiver com dúvida. E aí, não são todos que vão parar para tirar sua dúvida, vão sanar de verdade, vão ao fundo para saber se você realmente conseguiu entender o conteúdo. E muitos deles, tô aqui, vou receber mesmo. Se você for aprovado ou não, vou receber. E vão vir outros. A diferença de uma escola tradicional para a escola de meninos do parque além da paciência, é a questão do tipo assim, eu nasci para ensinar. Ivo viu a uva. Era mostrar, como disse Paulo Freire, a uva, que Ivo viu a uva, mas ele viu também todo o parreiral. Ele via as condições de trabalho dele, que é isso que é a educação libertadora. A educação só vai melhorar quando o professor tiver outra leitura de vida, de mundo e de aluno. Eu agora fico também que com essa pandemia, raros alunos que voltaram, né? Ao fundo, o quadro com o nome da escola. Raros alunos voltaram, diminuiu muito. Porque é chato a escola, é chato a aula. Você ficar 4 horas, eu falava isso, eu dizia assim, com a minha idade, se ficar com a bunda sentada 4 horas assistindo uma aula, eu não aguento. Agora, menino de rua vai aguentar isso, gente? A Palmeira falava para mim assim, Amelinha, horário bunda não. A educação tem que ser real, ela não tem que ser horário. A Melinha imita relógio, bate o indicador no pulso. Horário. O horário é importante, mas ela não tem que ser horário. Ela tem que ser real. Então, o que o professor, a professora faz com o tempo que ele tem com o aluno e com a aluna? É o tempo de qualidade, não é de quantidade. Eu sempre lembro disso, né? Porque realmente, às vezes em 5 minutos no debate, em 10 minutos você consegue fechar algo rico. E você pode levar 40 minutos uma pessoa reproduzindo a informação, a ideologia do livro didático. Olha para nós, sorri de lábios fechados, vira as palmas das mãos para cima. É muito mais fácil pegar um livro didático e seguir. É muito mais difícil você construir histórias. Para essas histórias virarem assuntos de conhecimento formal. Você pegar uma história de um aluno, transformar essa história em problemas matemáticos. De você pegar as latinhas que o cara cata e vende e transformar em objeto de estudo. Muitas vezes, você pega a história antiga, a pré-história, a história medieval, nada mudou, é a mesma coisa, 40 anos que eu leio aquilo ali e não tem nada de diferente assim para poder trabalhar com os meninos. Eu tô cansado, não eles. Calixto coloca a mão no peito e aponta para frente. Quem preciso me refazer para poder atingi-los. A MMP, ela nos permite, eu acho que aqui a gente tem muito mais liberdade para poder dialogar com os alunos, né? De trazer a realidade deles, porque o tempo todo eles têm todo dia eles têm uma realidade diferente, né? Todo dia. Ao fundo, o banner com ilustração do rosto de Paulo Freire. Ele está empreendendo numa coisa, no outro dia ele está empreendendo na outra. Na outra semana ele parou de empreender, né? Então, às vezes você tem um aluno, ele está morando... O contexto dele é um contexto de rua. Na outra semana ele está no hotel social. Na outra semana ele conseguiu alugar uma casa. Então, assim, cara, são várias realidades distintas. E aí essa troca de experiências, né? A gente consegue trabalhar bastante o Paulo Freire por causa disso. A gente traz a realidade dos alunos para dentro de sala de aula. E aí é por meio do diálogo, né? Não tem outro caminho se não for o diálogo e a escuta, né? Então eu sempre tentei adaptar as ferramentas que eu tinha e ensinar o aluno aquilo que ele tinha, o que era da vida dele, o que ele poderia aprender naquela história de vida dele, naquilo que estava passando naquele momento. O que aconteceu, ela? Elase. Eu perdi o ônibus ontem, tive que esperar o outro ônibus. Pois por que você perdeu o ônibus? Porque eu fui ler e não deu tempo ler o nome Ceilândia Norte, né?
porque tem Ceilândia Norte e Ceilândia Sul, né? Então, deu tempo de ler só Ceilândia, mas não deu tempo de ler tudo, então o ônibus passou. Ao fundo à direita, materiais sobre a mesa. Alfabetização, português, linguagens. Você está aqui começando a ler, né? Nesse processo de alfabetização. Aí ela falou, eu ia pelo número. Falei, continue. Precisa você agora achar que não pode usar o método que você usava antes. Então, se antes você conseguia pegar o seu ônibus olhando pelo número, você continue olhando pelo número. Quando você estiver segura do processo de leitura, aí você vai e lê a palavra. Se não der para ler, continue pelo seu conhecimento. Então, esse conhecimento não pode ser jogado fora. Cada época, a gente fazia um trabalho diferente, né? A gente percebia o que o aluno precisava, né, naquele momento, o que estava se falando mais, e em cima daquilo eu ia criando as atividades, explorando aquelas atividades, para que eles ficassem, assim, aprendessem mais tudo e de uma forma dentro daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E eu conquistei essa liberdade, a liberdade do ir e vir, a liberdade do meu lugar de fala, né, de poder usufruir do meu lugar de fala. Essa liberdade, ela veio a partir da compreensão, né, que Paulo Freire me deu, que eu só vou ser livre a partir do momento que eu me apropriar. Calixto cerra os punhos junto ao peito. Né? Eu me apropriando do conhecimento e aprendendo a lidar com esse conhecimento, eu estou livre. Fácil você decorar alguma coisa, depois você esquece. Agora, o que você cria junto fica gravado em você. Você não esquece mais, porque começa a fazer parte da tua história. Nós, de alguma forma, conseguimos fazer um trabalho que era o que ele queria que houvesse. Turma assiste a vídeo sobre Paulo Freire. Aqui, um grupo de pessoas e muita coisa contra, e agora com a Melinha. É a forma de ver a leitura do aprendizado, a leitura do que é educação. Palmira com as mãos atrás da cabeça. A leitura, é uma outra leitura de educação, que faz com que as pessoas tenham voz. E a educação, hoje em dia, o aluno não pode ter voz. O aluno tem que escutar o professor falar. Estou, assim, usando Jean da minha mente como a minha maior arma. Então, se eu estou tendo a inteligência para me livrar desses problemas na sabedoria, eu acho que meus dias serão prósperos. A partir do momento que eu comecei a querer, as portas começaram a se abrir, né? Danda. Tive um outro leque de vida, né? Uma outra visão das coisas que estavam acontecendo ao meu redor. 2 mais 2 é 4, né? Amelinha. 2 vezes 3, 6. Por que 2 vezes 3 não pode ser 2 mais 2 mais 2? Por que não pode ser 3 duas vezes? Por que tem que ser da forma que eu, professora, quero que seja? No momento que um aluno ele descobre uma forma de dar a resposta, e essa resposta é compatível com a resposta que tem que ser, ali o conhecimento se fez. Não tem que ser no modelo que nós, educadores, queremos. Eu entendo que nós somos mediadores das informações, não totalmente do conhecimento. Nós podemos ser mediadores do conhecimento, mas quando a gente confronta o nosso com o do aluno. Porque às vezes é cobrado de uma maneira que ele não atingiu aquela resposta que ele queria. Mas ele tem conhecimento. E ele pode atuar, né, na profissão, porque toda profissão é assim. Tem os que chegam primeiro e tem os que chegam por último. E a gente tem que aproveitar todos, né? Pode deixar para trás. A cultura que nós temos jogado fora na rua, Ricardo, é inacreditável. Eu já conversei com várias pessoas, vocês nem acreditam. Conversei com um artista plástico, conversei com um músico, conversei com um ator, conversei com pessoas formadas em faculdade. Eu vou falar, mas não sei se é bom, mas depois qualquer coisa você corre. Camila sacode a mão. Ela chegou e ela foi pro banho. No que ela foi pro banho, ela foi descer a calça, aí saía cocô, saía sangue.
tudo na calça. Aí eu falei, vamos pro chuveiro, né? Mas assim, o que acontecia? Elas na rua não tem como ter higiene. Hoje não, hoje acho capaz que já tem banheiro público e tudo. Isso que eu tô te falando é coisa de 20, 30 anos atrás, né? Mas assim, não tinha nada dessa coisa de se arrumar, de se perfumar. E aqui a gente fazia muito isso, sabe? A gente estimulava muito esse lado. Sorri. Então era muito bacana você ver a menina quando chegava na escola e depois de um tempo como ela estava aqui. Era muito diferente. O colégio está sendo uma das coisas fundamentais para que eu venha me valorizar mais. Jean olha para nós. Porque aqui é um lugar onde a gente é reconhecido pelo que faz. A gente não é tratado com indiferença. Todos nós somos iguais para os professores. Então é isso aí que faz com que a gente se valorize também. Porque a oportunidade eles dão para todos. Grandes coisas que eu sei hoje, que eu faço hoje da minha vida, que eu tento repassar pro meu filho, eu tirei daqui, Danda sorri. da escola. Não fui uma das melhores alunas, longe de ser uma das melhores alunas. Mas todas as oportunidades que eu tive, que a escola me disponibilizou, eu tentei abraçar ao máximo. Eu, como professor, minha missão é fazer com que esses meninos eles mudem Peterson. de vida completamente, que eles tenham uma casa, que eles tenham um carro, que eles consigam enxergar que existem milhões de profissões, né, que eles consigam entender que cada um tem uma vocação, que eles consigam descobrir de fato o que eles querem fazer na vida deles e que eles tenham o máximo de dignidade e cidadania que a gente tem, né? A gente não faz o presente sem o passado. A gente não vai construir um futuro sem o presente. Então a gente pega esse passado, tudo que foi bom, a gente aqui neste presente, a gente aperfeiçoou já pensando lá no futuro. A Melinha sorri. Eu acho que essa mistura entre o que já existe, que não pode ser desconsiderado, o que já existe nunca deve ser desconsiderado. E de que maneira que eu trago isso que já existe para agora? Não é desqualificar o que existe, é aperfeiçoar o que existe, que vai dar um resultado futuro. O que realmente você deseja enquanto educador e educadora? É que um estudante acerte todas as atividades que você pede para ele fazer ou que ele compreenda metade das atividades que você deu para ele. Acho que é diálogo, é conversa, é olho no olho, é a gente sendo honesto, né? A gente sendo honesto. Não é uma honestidade besta de ficar mostrando contra-cheque para aluno. Não é essa honestidade, não. É você ser honesto de onde você veio, quem você é, da sua história, de você não ficar chorando pitanga, mas falar assim, olha, você não é o único. Eu também já passei por isso e eu superei. Você também pode superar. Aponta para frente. Então vem comigo, que a gente supera juntos. Né? Eu posso lhe ajudar a uma caminhada, daqui a pouco outro vem e lhe ajuda na caminhada. Escola é isso, é uma corrida de bastão, né? A gente vai passando até que a gente chegue a algum ponto. A minha história na rua foi uma história, não só a minha, de muita gente. Uma história que foi roubada, cara. Mazinho. E hoje, eu não conheço assim, poucas pessoas, poucos de mim que tá aqui pra contar essa história pra vocês. Porque muitos morreu, muitos tá preso, muitos estão ainda lá na rua, desdentados, não tem mais dente, tudo escapelado, cachaça, no álcool, você entendeu? Então, o que é que eu falo pra você? A escola, hoje em dia, eu voltei a estudar de novo. Porque eu acho que a escola, ela tem isso pra me oferecer, o que eu não tinha lá, o que eu não quis no passado, hoje eu quero. Porque eu sei que eu perdi muita coisa, mas eu ainda tô vivo. Você entendeu? Sorri. Ainda quero aprender muita coisa com a escola. A gente vem anos nessa lida, não precisa ninguém chegar e falar pra gente, nós temos que implementar Freire. Eu falei, não, a gente tem que fazer acontecer Freire, porque ele sempre esteve aqui. A Melinha nos encara e sorri. Ele sempre esteve na MM Park. Umas pessoas conseguem colocar em prática com maior clareza, outras ainda têm muitas dificuldades, mas a escola sempre foi assim, para a educação de jovens e adultos. Eles adoram estudar, eles estudam, eles têm assim, uma loucura por aprender. Ao fundo na lousa, escola dos meninos e meninas do parque. Esse aluno de rua.
Acho uma coisa assim, é outro mundo, mas é o mundo que precisava de escola. Tá entendendo? A gente pôde dar uma escola diferenciada para eles. Escola é uma sementinha que tá aqui grande, já tá há 30 anos. Você não acha? Sequência de fotos formandos de Beca, Ar Livre, Boneco Gigante de Paulo Freire. Você ainda tem sonhos? Meu sonho é viver em paz, é andar na paz de Deus. Sonho em viver tranquilo, sonho em ser respeitado, estar ressocializado e não jogado ao léu. Quem sabe ser um doutor, um cara trabalhador, um cidadão normal, andar de cabeça erguida nas avenidas dessa capital. Você ainda tem sonhos? Meu sonho é viver em paz, é andar na paz de Deus. Quem sabe um dia, amigo, eu não esteja iludido por esse simples pedido do fundo do coração, que eu tenho uma nação mais unida, com a esperança de vida e a paz entre os nossos irmãos. Você ainda tem sonhos? Meu sonho é viver em paz, é andar na paz de Deus. Não mais ser confundido, taxado como bandido, como um cara do mal. Talvez pela minha cor, com orgulho negro que sou, é totalmente normal. Ter o direito de ir, ter o direito de vir, quero esse sonho real. Meu sonho é viver em paz, a cada dia mais. Você ainda tem sonhos? Então, muito obrigado. Formandos de Beca ao lado do boneco de Paulo Freire. Já com os canudos e abraçados, a deputada federal Érica Cocai, novamente com o boneco. Tela preta em letras brancas, quando a rua encontra a escola. Logomarca TV é MM Parque. A letra T imita um poste que ilumina a letra V. Escola dos Meninos e Meninas do Parque. Projeto Escola dos Meninos e Meninas do Parque Paulo Freire vai a EMM Parque. Fotógrafo documentarista Valdir de Pina. Direção de produção Geralda Magela. Som direto Totti Campos. In Memoriam. Edição Luiz Curado. Videografismo Diego Cajueiro. Divulgação Mailena Clécia. Desenvolvimento tecnológico Max Comunicação. Professora Raquel Camargo. Turma API. Atendimento Pedagógico de Integração. Inserção Escolar. Acolhimento. Realização Ministério da Cultura, Governo do Brasil. Produção Abravídeo.